Boa tarde, pessoal, tudo bem? Acho que todo mundo já me conhece, né? Eh, Se não me engano, todo mundo aqui já estava no webinar que a gente fez agora há pouco. E o objetivo aqui é dar mais uma sessão mão na massa para vocês, explicar como é que funciona internamente, Copara, tecnicamente, e fazer um exercício em conjunto. Aí é separado em duas partes, uma a gente vai falar do estúdio, que é onde você cria layers e muda a estrutura da visualização. E de tarde a gente vai estar falando do que a gente chama de Scene Builder, que é você edita objetos individuais, tipo subir planta, arrastar sensor, etc. Então eu vou compartilhar minha tela. A gente pode ir para a parte do tutorial. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Show. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui, acho que não. Tá. Vamos começar falando da parte de dados, né? Tudo começa com os dados que você quer visualizar. No caso da BBX, são os dados sensores ativos, os volts, etc. E hoje o Ropara suporta duas fontes principais de dados. Uma que é os bancos de dados tradicionais, aí você tem Postgres, MySQL, SQL Server, etc. E o outro são arquivos, né, que entra CSV, JSON e Parquet. E os dados são expressos no Ropara em formas de query SQL. Então você tem uma fonte de dados lá, que pode ser um banco ou um arquivo, e você consegue criar um SQL em cima dessa fonte de dados. E aí isso permite você criar lógicas condicionais com case, dados agregados com máximo, min, e etc. Group by e por aí vai. Então, basicamente, a gente tem banco de dados e arquivos e query lendo esse banco de dados e arquivos. Tá. Então, com isso, a gente completa a parte de dados do Ropara e a gente começa a falar de como que eu vou representar esses dados visualmente. Isso é feito através de layers. Então, uma query pega cada linha, uma letra, desculpa, pega cada linha retornada pela query e cria uma representação visual para ela. Vamos supor que eu tenho uma query que retorna todos os meus ativos. Eu posso criar uma layer de ícone que vai mostrar uma geladeira, um microscópio, um impressor, uma máquina de raio-x. E as nossas layers principais são essas. Eu posso criar um círculo, que é tipo quando vocês veem alerta lá que tem um círculo piscando, é a layer de círculo. Existe a layer de polígono, que eu posso usar para representar quartos. Por exemplo, imagem, que a gente usa para subir planta do equipamento, desenho do equipamento, planta, o CAD da planta, ou qualquer imagem que seja interessante para vocês. Texto, mostrar texto. Linha, que pode ser usado para conexão entre processos. Ícone, que pode ser usado para mostrar o sensor ativo. E uma layer de modelo, que é para subir modelos 3D. E todas essas layers podem ser combinadas. Então, vamos pensar, a partir do mesmo conjunto de dados, eu posso criar diferentes layers. Então, vamos supor, eu tenho esse conjunto de dados aqui, que eu tenho geladeira, impressora, microscópio, raio-x e a temperatura de cada um desses devices. Aqui, por exemplo, a gente criou uma layer de ícone para representar cada um deles. Eu poderia criar também uma layer de texto. E aí eu não estaria representando esses dados como ícone, eu estaria representando esses dados como texto. Então, a geladeira imprimiria geladeira no Opara, impressora imprimiria impressora, microscópio, microscópio, por aí vai. E eu posso combinar todas elas. Aqui, por exemplo, eu tenho no mesmo conjunto de dados, que nem eu mostrei aqui, uma layer de círculo, com uma layer de ícone e uma layer de texto. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, dúvida? Aqui tá sossegado. Show. Então vamos seguir com a parte mão na massa do nosso treinamento. O que vocês devem fazer para quem não fez ainda? Ir ropara.app. Se vocês tomarem esse erro aqui, quer dizer que vocês estão com a autenticação do Retina, tá? E aí o que eu estava comentando é vocês irem em ropara.app e criar a conta de vocês. Isso deve ser feito usando o e-mail IBBX, que a gente vai criar. Isso vai criar uma conta para cada um, e quem não tem conta no ChatGPT, criar conta no ChatGPT também.
Aí quem já tiver conseguido concluir, me avisa, que a gente prossegue. Ricardo, pelo Retina não tem como no Visual Studio lá? Não, porque a gente vai fazer aplicações de teste, né? Então isso vai ser no ambiente separado para vocês. Porque quando vocês criam a conta, a gente cria um chamado espaço pessoal, que aí vocês conseguem brincar, subir data source, apagar app, modificar app, por aí vai. Então é só você entrar em roupar a app, se aparecer uma mensagem de erro de autenticação, então clique em sair, que está dando a autenticação do Retino. E aí vocês seguem o fluxo com o e-mail de trabalho de vocês. Vai mandar e-mail de confirmação, vocês clicam no e-mail de confirmação. E se por acaso não chegar e-mail de confirmação, me fala que eu aprovo aqui na mão. Aqui para mim tá dando aquele erro, né? Não estou conseguindo fazer o cadastro. Você pode compartilhar essa tela para mim, Ivan? Pra eu tentar ver o que está acontecendo. Quem tiver dificuldade ou der algum erro, me compartilha a tela um print aqui no chat, por favor. Então, isso daí significa que você está autenticado pelo Retina. Então, clique em sair lá embaixo. Aí segue o fluxo com seu e-mail e BBX. E aí o ideal seria fechar o Retina, senão daqui a pouco o Retina vai sobrescrever sua autenticação de novo. Beleza, vou dar mais 2 minutinhos, aí a gente segue. Se alguém tiver dificuldade, avisa. E aí quem já conseguiu, se quiser pode adiantar a parte do chat GPT. Todo mundo recebeu o PDF com os dados de treinamento? Deixa eu ver. É isso aí mesmo, tá certinho. Aí lá em cima no topo, vocês vão ver, tem o do Diego tá certinho. Vocês veem que tem lá, vocês podem trocar entre Diego e BBX. BBX é o espaço compartilhado entre toda a BBX e vocês podem trocar pro, se não está selecionado, dependendo da ordem alfabética, né? Vocês podem trocar para o seu nome no topo superior esquerdo. Que como é ordem alfabética, os nomes abaixo de já vai entrar automático, o espaço de vocês, acima de pode entrar o da BBX. Aí vocês podem trocar lá em cima para o nome de vocês. E aí, caso vocês não tenham recebido, eu vou mandar um PDF aqui no chat. Eu não consigo mandar um PDF no chat. Vamos tentar. Eu acho que na web não dá. Vou compartilhar um link. Você me deu a posso compartilhar um link. Quem não recebeu o PDF pode abrir esse PDF aí. Vou compartilhar minha tela de novo. E vocês vão ver que tem um prompt do chat GPT para a gente gerar um CSV de teste. Porque qual que é o objetivo aqui? A gente vai gerar uma visualização com as pessoas mais ricas do mundo em um mapa. Esse é o nosso exercício de hoje. Então, tem um prompt no chat GPT, que é o que está aí, que gere um CSV fictício com as 15 pessoas mais ricas do mundo, seu nome, riqueza, idade onde nasceram, latitude e longitude das cidades onde nasceram. Então, o chat GPT vai gerar a lista para a gente das pessoas mais ricas e a gente vai pegar esse resultado e jogar num CSV. Então, quem já conseguiu criar conta, pode a partir para a parte do chat GPT, nosso amigo. E aí, quem gerar é só copiar, salvar no arquivo CSV que a gente vai subir no Ropar.
Aí, só para eu ter uma ideia, alguém não conseguiu criar a conta ainda? Eu não consegui dar essa Opa, mensagem. deixa eu ver aí, vamos, por favor. Coloquei no chat aí. Uhum. This page could not be found. Isso acontece em que momento? Foi quando você clicou no e-mail? A hora que eu cliquei naquele link que você compartilhou, Ah, tá, no o link que eu postei. chat, isso, criar o chat GPT. Ah, tá, nesse link. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver. Estranho. Tá, eu vou colar o prompt aqui direto no chat também. Que aí qualquer coisa vocês já podem. Vamos lá. Mandei o prompt já no esquema. E quem tiver dificuldade de gerar o arquivo CSV, eu já vou gerar o arquivo CSV aqui também, já para agilizar. Vou copiar isso daqui que o ChatGPT gerou. Vou colar no editor de texto e salvar como riqueza. Riqueza.csv. E como eu não estou conseguindo colar arquivo, vou tentar, não custa tentar, né? Mandar para o Dropbox de novo. Tá. Então segue o link aí. Quem não quiser passar pelo processo ChatGPT pode simplesmente pegar o CSV que eu mandei, quem conseguir. Tá. Alguém mais está tendo precisa de alguma ajuda? Beleza, vamos seguir então. Eu vou logar aqui na minha conta, né? Ops. Isso. Eu vou mudar para minha conta pessoal aqui, Ricardo Roparo. E aí, primeira coisa que a gente vai fazer, que nem a gente falou, né? Tem que começar tudo pelos dados, né? Então, a gente vai criar uma nova fonte de dados no Roparo. E aí, para isso, vocês podem, dentro do espaço pessoal de vocês, clicar em dados e clicar aqui em arquivos. E a gente vai criar uma nova fonte de dados baseada em arquivo. E aí, a gente pode chamar, por exemplo, de riqueza, que vai ser a nossa base de dados de pessoas ricas do mundo. A partir disso, eu tenho uma nova fonte de dados de arquivo aqui no Roparo. E aí eu vou subir aquele arquivo CSV que a gente acabou de puxar do ChatGPT. Então, vou arrastar esse arquivo CSV aqui. E cliquei em salvar. E aí vocês veem que ele já vai criar uma query SQL que puxa todos os dados desse arquivo. O nome, a riqueza, idade, cidade de nascimento, latitude e longitude. E aí vocês podem copiar a query que também que está no PDF lá, que eu vou colar aqui no chat também para facilitar para a galera. Que vai ser uma query que retorna todos, mas quem for acima de 120 bilhões de dólares, a gente vai chamar de ultra rico. Aí só clicar em salvar
e a gente vai ter a nossa query já salva. Quando vocês conseguirem chegar nessa etapa aqui, me avisa. Se vocês podem se ajudar também, ou me aciona aqui que eu tento dar um help. Então, com isso, a gente criou um conjunto de dados de arquivo, subiu um arquivo e criou uma query em cima desse arquivo. Agora vamos partir para a visualização em si, né? A gente pode aqui, tem várias visualizações, né? Geo, que é geográfico, whiteboard, que é um quadro banco, 3D e chart. Então vamos partir para Geo agora, que a gente quer visualizar num mapa, né? Então a gente dá um nome para clica em Geo, dá um nome para visualização, por exemplo, pessoas ricas, e clica em salvar. E aí isso já traz para a gente um mapa mundi. E aí o principal amigo de vocês na hora de configurar e criar layers é o Visualization Studio, que vocês conseguem acessar clicando aqui do lado esquerdo. Clicou aqui, abriu o Visualization Studio. E aí a gente pode criar uma nova camada. E nesse caso a gente vai criar uma camada de ícone, para representar as pessoas ricas do mundo como ícone no mapa. Então clica aqui em nova camada, pode chamar de qualquer coisa, ícones. E aí a gente seleciona o tipo de layer, que nesse caso vai ser o tipo ícone. E aí o segundo passo é dizer de onde vão vir os dados dessa layer. E aí a gente seleciona a fonte de dados que a gente acabou de criar, riqueza, com a query riqueza. Vocês vão ver que imediatamente já vai aparecer os pins no mapa com as pessoas do nosso conjunto de dados. Tem, por exemplo, aqui Amancio Ortega, em León, Carlos Slim no México, Elon Musk na África do Sul e por aí vai. Por que isso aconteceu? Tem uma configuração de posição aqui e o Ropar automaticamente identificou que tem um campo longitude e latitude. Então, quando isso acontece, a gente faz um autofill aqui e aí você vê que todo mundo já aparece no mapa. A segunda etapa é configurar a aparência. Então, na aparência aqui, a gente pode setar o tamanho, certo? Do ícone, ou a gente pode trocar para um ícone mais interessante. Por exemplo, a gente pode pesquisar, sei lá, pessoas. E aí, selecionar um ícone, vamos ver qual ícone que a gente coloca. Sei lá, esse ícone aqui, ou o que vocês preferirem. A gente usa AI, a inteligência artificial, nossa busca, né? Então você vê que é multilíngue, você pesquisa pessoas, a gente acha conceitos relacionados com pessoas, vocês vão ver as pessoas selecionadas com ícone de pessoas no mapa. Outra coisa é que a gente pode brincar com a cor. Por exemplo, a gente pode colorir de acordo com a idade. E aí, por exemplo, ao invés de ser uma cor fixa, que vocês podem brincar aqui para ver como é que troca, eu posso fazer uma cor baseado na idade. E aí selecionar uma escala, sei lá, de azul mais escuro a azul mais claro. Então, azul mais escuro vai ser a pessoa mais velha, tipo Carlos Slim aqui, que tem 81, e o azul mais claro vai ser a pessoa mais nova, tipo Elon Musk aqui, que não sei se ainda é isso, mas nosso conjunto de dados tem 50 anos. Aí me avisa se alguém conseguiu chegar até aqui, que aí a gente, ou se teve alguma dificuldade, que a gente prossegue. Vamos ver aqui, o Rodolfo já falou que foi. Vou dar mais um minuto, mas aí se vocês tiverem qualquer dificuldade, por favor, me aciona aqui. Eu tento ajudar. E aí, nesse meio tempo, eu vou explicar o conceito de escala. Você viu que a gente converteu as cores aqui
a gente tinha um campo numérico, que é pela amplitude, a gente converteu para cor. Escala é um conceito que é recorrente no Roparo, que é como transformar dados em propriedades visuais, né? Vamos supor que eu tenho uma lista de dados aqui, o Warren Buffett, que tem 91, o Amancio Ortega tem 86, Carlos tem 81, 70, e eu quero converter esse campo para tamanho. Eu não posso converter direto para pixel, né? Porque 91 pixels, por exemplo, fica muito grande. Então, existe um conceito que a gente chama de escala, que a escala mais simples, tem vários tipos de escala, né? Que até dá para configurar no Roparo. Mas a escala mais simples é fazer uma regra de 3. Vamos supor que o meu faixa de idade é de 70 a 91. Eu falo que o meu tamanho vai ser de 5 a 15, e eu faço uma regra de 3, que o 70 vai para 5 pixels e o 91 vai para 15 pixels, e qualquer um no meio do caminho vai entre 5 e 15. E a gente faz isso automaticamente. E cor? Como é que a gente calcula a escala de cor? Vamos supor, eu tenho idade de 70 a 91 e eu tenho uma paleta de cor de 3 cores diferentes: verde, amarelo e vermelho. O que a gente faz é, a gente quebra a faixa de dados de forma equidistante. Então, se eu tenho 3 cores, eu crio 3 faixas: 70, 77, 77, 84, 84, 91. E cada um desses grupos é atribuído a uma cor. Então, é isso que o Ropara faz quando você, por exemplo, eu quero colorir baseado em idade. A gente vai entender o dado, quebrar eles em faixas e colorir de acordo. Beleza? Até aqui, alguma pergunta? Show. Vamos seguir, então. Um outro conceito também é o conceito de redimensionar. Você vê que eu dando zoom in ou zoom out, o tamanho do ícone permanece o mesmo. Mas se eu marco redimensionar, você vê que à medida que eu dou zoom in e dou zoom out, ele vai ficando pequenininho ou ele vai ficando grandão. Então, quando você marca redimensionar, ele se adapta de acordo com o nível de zoom. Então, beleza. Vamos criar agora uma layer de círculo, com o mesmo conjunto de dados. Então, tem aqui minha layer de círculo. E a fonte de dados é aquela mesma riqueza, riqueza. E você vai ver que apareceu um círculo na frente dos nossos ícones. Existe uma importância na ordem das layers, que a layer de cima é renderizada primeiro. Então, o que vocês podem fazer? Clicar em voltar aqui, e nessa tela de listagem, reordenar. Por exemplo, o círculo vai para baixo. Então, quando o círculo vai para baixo, ele fica por trás da nossa layer de ícone. Então, beleza, eu posso clicar aqui, voltar aqui no ciclo, agora está aparecendo, e eu posso aumentar ele. Ou então o que a gente pode fazer é fazer o tamanho do círculo de acordo com a riqueza da pessoa. Então eu clico aqui, o tamanho, ao invés de ser baseado ser fixo, usar o campo riqueza. E aí lembra que a gente falou de escala? A gente pode brincar com a escala aqui com esses slides. Por exemplo, o mínimo vai ser esse tamanho e o máximo vai ser esse tamanho aqui. Que aí todo mundo fica coberto bonitinho. Então vocês veem que a gente já tem uma visualização que a gente está passando onde as pessoas estão, a cor está indicando a idade da pessoa, mais velha ou mais nova, e a gente tem uma bola atrás indicando quanto de dinheiro ela tem. Então, tem o Carlos Slim aqui com muito dinheiro e o Elon Musk aqui também com muito dinheiro, e alguns super ricos aqui com menos dinheiro. E tem configuração de sombra interna e externa, que dá para usar também, ou a gente pode usar animação também. A gente pode, por exemplo, animar os ultra ricos. Então, clica aqui em animação. Agora está todo mundo animando. E ao invés de animar todas as linhas, eu vou animar só os ultra ricos. Então, tem que ver aqui por que aconteceu aqui. Deixa eu dar uma olhada na query. Era só para os ultra ricos estarem animados. Deixa eu ver minha query aqui. Riqueza, tá.
o Ultra Rico tá vendo todo mundo como falso. Talvez eu tenha errado, dependendo de como o ChatGPT gera, o número de zeros muda também, porque ele coloca às vezes com centavo. Não, deixa eu tirar uns zeros daqui. Não sei se isso vai acontecer com vocês, tá? Ele não gerou ninguém acima de 120 bilhões, na verdade. Então a gente pode mudar o critério para 120 para 70, por exemplo, só por. Beleza, acima de 70 são ultra ricos. E aí, tá. Vamos. Aí eu vou ter que salvar aqui, vou salvar a visualização, recarregar. E aí você vê que agora tem os ultra ricos aqui sendo é, piscando. E aí, claro que na realidade de vocês a gente poderia usar, a gente usa para alerta, né? Se o sensor está em alerta ou não. Aí eu vou dar 2 minutinhos, aí me avisa se vocês tiveram alguma dificuldade ou não. E aí, a última coisa que a gente pode fazer agora é criar uma linha de texto. Vamos supor que eu quero imprimir o nome das pessoas aqui também, né? Então a gente cria uma linha de texto. E aí mesmo conjunto de dados. E aí, a gente pode colocar o texto, por exemplo, para ser o nome da pessoa. Esse aqui já aparece nomes grandões aqui. Como no meu caso o fundo está preto, eu vou mudar o texto para branco. E a gente pode diminuir o tamanho. Não, esse aqui é o negrito. Diminuir o tamanho, certo? E aí tem um conceito em posição chamado offset, que aí você desloca a posição para cima, para baixo ou para os lados. Então, por exemplo, no offset X, tá vendo? Eu consigo mudar para a esquerda ou para a direita. E no offset Y eu consigo jogar ele para cima ou para baixo. E aí eu tenho o nome das minhas pessoas aqui, vou diminuir o tamanho um pouquinho. E aí o que eu vou fazer é, eu não quero que esse texto aqui apareça nesse nível de zoom, tá vendo? Tem muito conteúdo aqui misturado. E aí existe também o conceito de visibilidade. E a gente pode configurar, eu quero que esse texto apareça a partir do nível de zoom 3. Então você vê que ele aqui não aparece, mas quando eu dou zoom, o texto aparece. Né? Então, eu dou zoom aqui, aparece de FBS, eu dou zoom out e ele desaparece. Então, isso mostra mais um conceito do Opara, que é o conceito de visibilidade. Ou seja, eu posso configurar a cada nível de zoom quais layers que vão aparecer ou desaparecer. Que nem acontece lá na PAN, né? Eu tenho um ícone e aí quando a pessoa dá zoom aparece a planta. Então, esse conceito de visibilidade aqui da layer. E aí um outro conceito que existe aqui é o conceito de detalhes também. Eu posso escolher quais campos eu vou mostrar quando a pessoa fizer rollover. Então, por exemplo, latitude, longitude eu não preciso, nome é interessante, ultra rico e tal, cidade de nascimento eu deixo. Então, quando eu faço zoom aqui no ícone, vamos ver, cadê eu estou no energia ícone? Aí eu só vou mostrar esses campos aqui, não vou mostrar a latitude e longitude. Deixa eu fazer isso também para o círculo. Aí você vê aqui, por exemplo, aqui,
Eu não mostro mais a latitude e longitude, nem no círculo, nem no ícone. E aí, por último, a gente vai criar uma ação aqui que permite a pessoa pesquisar o nome no Google. Então, a gente tem lá no PDF, eu vou colar o link também, lá no chat. E aí a gente consegue adicionar ações. Vamos adicionar no círculo, que o círculo está maior. E a gente consegue ações aqui e a gente pode, por exemplo, criar uma ação de pesquisar. E o tipo vai ser link externo. E aí o destino vai ser numa nova aba e a gente vai puxar esse link aqui do Google que vai pesquisar com o nome da pessoa. E eu salvo. Eu posso clicar aqui, por exemplo, no círculo e você vê que agora aparece o botão de pesquisar aqui. Poderia ser tipo ir para o Retina, visualizar equipamento 2D, 3D, vários tipos de ação. E aí quando eu clico em pesquisar, você vê que aparece a pesquisa do Google da pessoa. Então você vê que em poucos minutos a gente conseguiu criar uma visualização no mapa que a gente consegue acionar detalhes sobre demanda, zoom, configurar a cor, tamanho, animação e diferentes ideias, com texto, círculo e ícone. E ação também, né, que nem a gente fez aqui. Aí eu vou dar uns minutos para vocês tentarem completar. E aí a gente encerra essa fase 1 que explica a parte do estúdio e as partes das layers. E aí, como eu comentei, tendo qualquer dúvida, só me procurar ricardo.ropara.io. E uma outra coisa que vocês podem fazer é habilitar a legenda de cores, né? Vamos supor, eu tenho o ícone com idade aqui. Vocês veem que automaticamente, quando habilita, você tem uma legenda da idade. Ou seja, cada cor representa o quê? E aí o espaço pessoal de vocês vai ficar aberto, a qualquer momento vocês querem brincar com a plataforma e tal. É só lembrar de, às vezes vocês vão ter que clicar em sair, quando a autenticação do Retina. Mas tudo que vocês fizerem no espaço pessoal de vocês fica limitado ao espaço pessoal, então não tem problema. Vocês podem excluir data source, criar visualização, mexer em visualização, que o objetivo é ter um playground mesmo para vocês testarem a plataforma e explorar novos conceitos. Mas acho que é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre a plataforma até aqui? Tranquilo para mim, tá tranquilo. Show.
Então, beleza, obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Qualquer coisa é só procurar. E eu acho que é a mesma turma, a gente deve se ver mais tarde para ver a parte do Cine Builder. E nesse meio tempo, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem anotar que eu tiro o nosso próximo encontro. Obrigado. Show. Valeu, pessoal. Uma boa terça e bom almoço para vocês. Valeu, até mais.